Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 23 de dezembro, e você vai ver a seguir. Corpo encontrado no rio Piabanha, em Itaipava, é de Mauro Oliveira França. A audiência discute plano de contingência da Enel e a demora no restabelecimento da energia após temporal em Petrópolis. Mais de 3.000 viagens não são realizadas em outubro no transporte público de Petrópolis. Carreta que transportava sucata tomba na BR-040 em Petrópolis. Agora, o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Foi identificado o corpo encontrado na tarde desta segunda-feira no rio Piabanha, em Itaipava. A vítima é um servidor da CPTrans que estava desaparecido desde a última quarta-feira, depois de que o carro em que estava foi arrastado pela correnteza durante as fortes chuvas em Petrópolis. O corpo encontrado na tarde desta segunda-feira no rio Piabanha, em Itaipava, distrito de Petrópolis, foi oficialmente identificado como sendo de Mauro de Oliveira França, de 68 anos, servidor da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde, após perícia da Polícia Civil, a identidade da vítima foi confirmada. Mauro estava desaparecido desde a última quarta-feira, dia 17, quando o veículo em que ele estava foi arrastado pela forte correnteza provocada pelas intensas chuvas que atingiram o município. O carro chegou a ser localizado pelo Corpo de Bombeiros na quarta-feira, na altura do túnel extravasor, mas sem ocupante. O carro em que ele estava foi encontrado bem aqui, e desde o momento do desaparecimento de Mauro, o Corpo de Bombeiros realizou uma ampla operação de buscas ao longo de 36 quilômetros do rio Piabanha, mobilizando equipes operacionais, embarcações, mergulhadores, além de drones com câmeras térmicas. Em nota oficial, a Prefeitura de Petrópolis e a CPTrans lamentaram profundamente a morte do servidor e informaram que foi decretado luto oficial de 3 dias no município. Vale destacar que Mauro de Oliveira França atuava na CPTrans há cerca de 30 anos, tendo ingressado na companhia por concurso público em 1995. E bom, gente, a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro cobram explicações da Enel sobre a demora no restabelecimento da energia elétrica aqui em Petrópolis após o temporal que foi registrado nos dias 9 e 10 de dezembro. O assunto foi debatido durante uma audiência que foi presidida pelo juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis. Segundo a Defensoria Pública, moradores de Petrópolis chegaram a ficar mais de 4 dias sem energia, mesmo após a concessão de uma liminar em regime de plantão judicial, que determinava o reestabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica. Isso porque no dia 13 de dezembro, mais de 1.600 residências ainda estavam sem luz, o que motivou o pedido na Justiça para o retorno imediato da energia. Mesmo após a decisão, as reclamações continuaram, levando a equipe a realizar vistorias presenciais em bairros como Fazenda Inglesa e Rocio. Na Fazenda Inglesa, uma vila com 18 famílias ficou sem energia elétrica no dia 9 de dezembro e só teve o serviço reestabelecido no fim do dia, após auxílio da Defensoria que acionou a ouvidoria da Enel. Já no Rocio, os moradores relataram problemas na potência da energia, o que para a Defensoria caracteriza um reestabelecimento incompleto do serviço. Durante a audiência, o Ministério Público destacou que o plano de contingência precisa ser efetivo em situações de crise e cobrou da Enel a apresentação de indicadores de atendimento emergencial. Em nota, a concessionária informou que normalizou o fornecimento de energia para 99,9% dos clientes e afirmou ter ampliado as equipes para o período de chuvas, mobilizando quase 90 equipes em Petrópolis.
Na ocasião, o juiz reforçou a necessidade de preparo em cenários de desastre, lembrando que a cidade está entre as mais afetadas por eventos climáticos e ressaltou que a decisão judicial ainda será oficialmente publicada. Eu acho que está deixando muito a desejar, uma vez que tem alguns bairros que quando precisam de luz demora 3, 4 dias, às vezes uma semana para voltar à luz. Então, assim, a gente liga, não é atendido na hora, muitas das vezes o atendimento já começa ruim pelo telefone, então a população está pedindo que a Enel melhore muito. Tem alguns locais que cai energia e aí você perde alimento, perde equipamento de eletricidade. Eu acho que o Petrópolis deveria fazer o que São Paulo faz, que está recorrendo para tirar a Enel e botar uma outra empresa no lugar. Tem muito a melhorar. A Enel tá difícil, tu liga, a gente fica sem luz, informa que tem criança dentro de casa, mesmo assim fica mais de 48 sem luz quando tem. Inclusive, pouco tempo a nossa comunidade chegou até a fazer uma postagem no Facebook, porque a gente ficou em uma fase quase um mês, funcionando às vezes só a TV, às vezes só a geladeira. Por fim, a Enel apresentou à Justiça um plano de contingência específico para Petrópolis, com foco no período de chuvas do verão 2025-2026. Segundo a concessionária, o documento prevê o aumento de até 36% no número de equipes de emergência na região serrana, podendo chegar a triplicar em situações de crise. O plano também inclui reforço na poda de árvores próximas à rede elétrica, ampliação das bases operacionais em Petrópolis, monitoramento meteorológico contínuo e integração com a Prefeitura, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. As medidas ainda serão analisadas pelo Ministério Público e pelo Judiciário, que avaliam se o plano é suficiente para evitar novos apagões prolongados na cidade. E ainda aqui em Petrópolis, durante o mês de outubro, o sistema de transporte público da cidade registrou mais de 3.000 viagens não realizadas, segundo o relatório mensal de operação, o RMO da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans. E desse total, 419 viagens deixaram de ser feitas por falhas mecânicas e cerca de 2.600 por outras panes operacionais. Os números representam uma média de aproximadamente 2.900 por mês. E, mais uma vez, o relatório aponta o baixo desempenho da empresa Turp, que lidera o ranking negativo de interrupções. Em relação à Turp, durante o mês de outubro, a empresa deveria ter executado 40.700 viagens, mas realizou 38.300, resultando em mais de 2.300 corridas interrompidas. Esse índice representa quase 6% das viagens programadas, o maior entre as empresas que operam em Petrópolis. No mesmo período, a Turp registrou 184 veículos em operação, com falhas mecânicas. Ainda em outubro, das viagens não realizadas, 342 foram por falhas mecânicas e 2.050 por problemas de mobilidade urbana. Em setembro, o cenário foi semelhante, com uma pequena redução que não alterou o quadro geral. Naquele mês, das cerca de 39.300 viagens programadas, quase 36.800 foram concluídas. Um dos grandes pontos debatidos pelos petropolitanos é que o preço da passagem, que custa R$ 5,90, não é compatível com a distância percorrida pelos coletivos. R$ 5,90 é absurdo para andar 5, 10 minutos de ônibus. Não tem lógica. Eu moro na Barão do Rio Branco, pago R$ 6 ali. Não dá 1 quilômetro. Eu acho que está um absurdo para o trabalho que a gente tem. É falta de ônibus, é ônibus atrasado. E às vezes a gente precisa de ir tão perto e tem que pagar o valor como se fosse uma viagem comprida. Como é que fica no dia a dia para o trabalhador? Complicado, muito difícil. Está tão difícil que às vezes até para trabalhar a gente às vezes tem que sair a pé. O marceneiro Rodolfo Furtado comparou o preço da tarifa de Petrópolis com o Rio de Janeiro. Venho há pouco tempo do Rio de Janeiro. Então, a diferença está que lá é R$ 4,70 a passagem. O ônibus ele anda uma distância bem grande, como da Barra, do Recreio dos Bandeirantes ao centro, que dá 2 vezes a distância daqui do centro ao bairro Independência. Então, a diferença que eu vi está aí. É importante lembrar que em novembro de 2025, a tarifa de ônibus da Turp passou a ser R$ 5,90 por determinação da Justiça.
Na ocasião, foi determinado também o acompanhamento quinzenal dos serviços prestados por 3 meses. A medida só foi autorizada após recurso apresentado pela empresa. As demais companhias passaram a operar com a nova tarifa já em agosto, quando o valor subiu de R$ 5,15 no cartão Rio Card e R$ 5,30 no dinheiro, para R$ 5,90. A Turp havia ficado de fora inicialmente devido aos problemas recorrentes. Apesar dos fatos, o Sindicato das Empresas de Ônibus informou que, se não fossem registrados problemas de mobilidade urbana, o índice de cumprimento das viagens das empresas chegaria a cerca de 99%. E sobre esse assunto, em nota, o Cetranspetro, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus, lamenta interpretações que possam desconsiderar o contexto completo dos fatos e reforça a importância de análises feitas com responsabilidade e atenção. Segundo o sindicato, sobre a Turp, é perceptível no próprio relatório mensal o aumento progressivo no percentual de viagens realizadas, sendo este o maior desde junho deste ano, um assunto que vem sendo, segundo o sindicato, amplamente discutido no Comutran e no âmbito judicial. E bom, gente, ainda falando sobre trânsito, um caminhão tombou na manhã de desta terça-feira, por volta das 7h40 da manhã, no quilômetro 79 da BR-040, aqui em Petrópolis, ali na altura do viaduto do Duarte da Silveira, na pista sentido Rio de Janeiro. O acidente ocorreu após uma falha no sistema de freios do veículo, que transportava salgados congelados, e o motorista teve ferimentos leves. Para evitar um acidente de maiores proporções na via, o motorista optou por colidir contra a mureta, o que resultou no tombamento do caminhão. O condutor recebeu atendimento ainda no local, mas recusou remoção para o hospital, enquanto o veículo foi destombado por volta das 10 horas da manhã e a pista segue em meia faixa para o recolhimento da carga, que será feita pela empresa responsável. A Polícia Federal segue acompanhando a ocorrência e, apesar da interdição parcial, não há retenção no trânsito. Já nesta segunda-feira, uma carreta que transportava sucata tombou no início da tarde de ontem na BR-040, na altura do bairro Vila Rica, aqui em Petrópolis. Ninguém ficou ferido, mas a pista no sentido Rio de Janeiro também precisou ser interditada. Uma carreta que transportava sucata tombou na BR-040, que precisou ser totalmente interditada na altura do bairro Vila Rica, em Petrópolis. O acidente aconteceu por volta de 1h da tarde desta segunda-feira e a praça do pedágio de Areal precisou ser preventivamente fechada. Em razão do tombamento, toda a carga da carreta caiu na pista no sentido Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o material precisou ser retirado da via com auxílio de uma retroescavadeira. Apenas às 3h30 da tarde, uma faixa foi liberada pela Elovias, concessionária que administra o trecho. Apesar do acidente, segundo a PRF, ninguém ficou ferido. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Foragido da justiça é preso e drogas são apreendidas em 2 ações policiais em 3 Rios. Moto roubada é recuperada e homem é ferido por disparo de arma de fogo no centro de 3 Rios. Gerente do tráfico é preso na comunidade do Alemão, em Petrópolis. Receita abre consulta ao lote residual do imposto de renda. Petrópolis ultrapassa a meta nacional e fortalece a proteção contra a raiva em cães e gatos. Balcão de empregos da Prefeitura oferece 213 vagas nesta semana. O Correio Metropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS.
E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, 2 ações do 38º Batalhão de Polícia Militar resultaram na prisão de um foragido da Justiça e na apreensão de drogas e materiais ligados ao tráfico em bairros de Três Rios no último fim de semana. Olha só. Na tarde de domingo, policiais militares apreenderam drogas no bairro Vila Isabel. Durante patrulhamento em uma área sensível, conhecida pela prática recorrente do tráfico, equipes receberam informações sobre movimentação suspeita e realizaram buscas no local. Em uma casa abandonada, em meio a escombros, os policiais localizaram um tablete de maconha com cerca de 250 gramas, 2 tabletes menores da mesma substância, 8 pedras de crack, cocaína, além de uma balança de precisão e material utilizado para corte e acondicionamento de drogas. No local, nenhum suspeito foi encontrado. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 108ª Delegacia de Polícia e ficou à disposição da Justiça. Já na manhã de sábado, em outra ação do 38º Batalhão de Polícia Militar, os agentes prenderam um homem de 19 anos foragido da Justiça durante uma ação de combate ao tráfico de drogas no bairro Cantagalo. A operação foi desencadeada após denúncia anônima que indicava a venda de entorpecentes, a presença de indivíduos armados, a criação irregular de animais silvestres e a existência de um foragido em um imóvel da localidade. Diante das informações, os agentes realizaram um cerco tático no endereço. E ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos tentaram fugir para o interior da residência, abandonando dinheiro em espécie e o material entorpecente. Durante as buscas, foram apreendidos entorpecentes, munições, um simulacro de arma de fogo, um bastão com pregos, material para indolação, celulares, roupas camufladas, balaclava e 6 aves silvestres mantidas em cativeiro sem autorização ambiental. E ainda em Três Rios, 2 ações distintas realizadas na noite do último domingo por policiais do 38º Batalhão resultaram na recuperação de uma motocicleta roubada e no registro de uma ocorrência de lesão corporal por arma de fogo em uma unidade hospitalar da cidade. Quem traz mais detalhes é a repórter Evelyn Carvalhais.
A primeira ocorrência começou após informações indicarem que uma motocicleta roubada estaria escondida em uma área de mata de difícil acesso no centro de Três Rios. Com o apoio do setor de inteligência, as equipes localizaram o veículo, uma Honda XRE 300, que havia sido utilizada anteriormente na prática de crimes. A moto foi retirada da área de vegetação e levada para a 108ª Delegacia de Polícia, onde passou por perícia. Na ocasião, o proprietário seguiu acompanhando todos os procedimentos. E ainda durante a noite, policiais militares foram acionados no Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, onde um homem de 47 anos deu entrada com ferimento provocado por disparo de arma de fogo. Segundo a equipe médica, a vítima não corre risco de vida. Durante o atendimento, o homem apresentou informações confusas, limitando-se a informar que teria sofrido uma queda de moto em via pública, mas não soube explicar como ocorreu o fato. A ocorrência foi registrada na 108ª Delegacia de Polícia, que segue apurando o caso. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Evelyn, muito obrigada pelas informações. E aqui na cidade de Petrópolis, um homem apontado como gerente do tráfico de drogas da comunidade do Alemão foi preso no último sábado. No momento da prisão, ele estava com uma grande quantidade de drogas. Em uma operação do 26º Batalhão de Polícia Militar, as equipes encontraram um homem de 27 anos distribuindo drogas na região da comunidade do Alemão, próximo de uma creche da localidade. Ele tentou fugir quando percebeu a presença dos policiais, mas foi detido próximo da associação de moradores. O homem foi apontado como gerente do tráfico do local. Com ele, os agentes apreenderam 403 cápsulas de cocaína, 35 tabletes de maconha, 248 pedras de crack, 653 comprimidos de êxtase e 10 frascos de loló. Além disso, foram apreendidas 3 câmeras de monitoramento e R$ 190 em espécie. O acusado foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde permaneceu preso por tráfico de drogas. E agora falando em economia, a Receita Federal abriu nesta segunda-feira a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física de dezembro deste ano. Mais de 263 mil contribuintes serão contemplados com créditos bancários previstos para o próximo dia 30. Ao todo, as restituições somam mais de 605 milhões de reais. O lote contempla declarações transmitidas fora do prazo em 2025 que tiveram pendências regularizadas, além de valores residuais de exercícios anteriores. Desse total, 309 milhões e 600 mil reais serão destinados a contribuintes com prioridade legal. Estão incluídos 5.310 idosos com mais de 80 anos, 34.796 pessoas entre 60 e 79 anos, 4.087 contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave e 11.344 cuja principal fonte de renda seja o magistério. Outras 178.030 restituições vão para contribuintes sem prioridade legal, mas que tiveram preferência por utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem pelo recebimento via Pix. Também foram contemplados 29.688 contribuintes não prioritários. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, na opção Meu Imposto de Renda, clicando em Consultar Minha Restituição. A verificação também está disponível no portal ECAC e no aplicativo da Receita para celulares e tablets. O pagamento é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração ou por chave Pix. Caso o crédito não seja efetuado, o valor ficará disponível para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. O reagendamento pode ser feito pelo portal BB ou pelas centrais telefônicas da instituição. Se o valor não for resgatado nesse prazo, o contribuinte deverá solicitar a restituição pelo portal ECAC, acessando o menu Meu Imposto de Renda e a opção Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.
E agora falando em saúde, a cidade de Petrópolis está fechando o ano de 2025, superando a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde e alcançando 81,4% de cobertura vacinal na campanha antirrábica de cães e gatos. Esse índice ultrapassa o percentual recomendado pelo órgão federal, que é de 80%, reforçando assim o compromisso de Petrópolis com a saúde pública e o controle da raiva animal. Petrópolis tem hoje mais de 40 mil cães e gatos. Desse total, 24.597 cães e 8.528 gatos foram vacinados durante a campanha, somando mais de 33 mil animais imunizados. O resultado representa um avanço significativo em relação aos anos anteriores. Em 2024, a cobertura foi de 58,1%. Em 2023, 67,7%. E em 2022, 76,8%. A vacinação antirrábica é fundamental para a prevenção da raiva, uma doença grave e fatal que pode ser transmitida aos seres humanos. De acordo com a Secretaria de Saúde, a cidade teve, em 2025, o melhor resultado dos últimos 4 anos. A última vez que Petrópolis bateu a meta foi em 2021, quando atingiu 87,6% de cobertura. Segundo a Prefeitura, o índice atual demonstra uma recuperação importante, evidencia a mobilização dos serviços de saúde e a adesão da população. E agora falando em oportunidade, a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo mais de 200 vagas de trabalho até esta sexta-feira. As vagas abrangem diferentes áreas e os interessados devem cadastrar o currículo no site oficial da Prefeitura. São 213 vagas para esta semana. Entre os destaques estão 18 oportunidades para a nova loja do Dom Atacadista, que será inaugurada no Hipershopping em Petrópolis. As vagas disponíveis são para açougueiro, ajudante de açougueiro, vendedor externo e auxiliar de hortifruti. Todas as oportunidades você encontra em nosso site em correiopetropolitano.com.br. Já os interessados devem cadastrar o currículo no site oficial da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. Vale destacar que o Balcão de Empregos é uma iniciativa da Prefeitura que busca aproximar empresas e trabalhadores para ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho no município. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí, porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já! Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta e chegou aquela hora de conferir os principais destaques do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos dar destaque para a Copa do Brasil, Copinha Feminina e também Seleção Brasileira. E não tem como a gente começar essa edição de outro jeito. O Vasco perdeu para o Corinthians por 2-1 em pleno Maracanã e foi vice da Copa do Brasil. O primeiro jogo decisivo entre as equipes terminou com empate por 0-0 na última quarta-feira em Itaquera. Com essa derrota, além de perder o título, o Vasco perdeu também a chance de jogar uma Libertadores e vai para a Copa Sul-Americana em 2026. Isso porque o Corinthians, que terminou o Brasileirão em 13º colocado, estava classificado para a competição e se classificou automaticamente para a Libertadores. E assim abriu uma vaga para o adversário. Hugo, foi um jogo assim que eu esperava mais do Vasco, te falar. Eu também esperava mais, Toledo, mas eu diria que foi um jogo que o Vasco jogou melhor. Porém, o Corinthians foi o time malandro e que conseguiu jogar uma final, não conseguiu jogar melhor o jogo, digamos assim. Exatamente. O Corinthians jogou ali, abriu 1-0, tentou dar uma segurada. Tentou? Segurou. Ele segurou o jogo inteiro. Aí é que eu quis dizer que aí o Vasco ainda conseguiu empatar. Aí o jogo começou a ficar muito parelho e o Vasco conseguiu ficar ainda mais superior. E aí o Vasco tentou, Corinthians acabou que fez o segundo gol e manteve até o final da partida. Exatamente, o Vasco propôs muito mais o jogo, o Vasco tentou muito mais jogar a partida mesmo, só que os 2 gols sofridos para o Corinthians naqueles momentos foram determinantes para a partida. O Corinthians fez um gol com 20 minutos do primeiro tempo e depois mais ou menos no mesmo... Exatamente. Mais ou menos no mesmo período da segunda etapa e com isso ficou com o resultado na mão e foi controlando ali o jogo. Realmente, como você disse, foi um golaço. Foram 3 golaços, Foram 3 belos gols realmente nessa partida. O primeiro gol, sem dúvida nenhuma, o mais bonito de todos, porque foi um lançamento impressionante do Mateuzinho. O segundo, o domínio do Yuri Alberto também. E também uma sorte danada, a gente tem que destacar, porque aquela bola ter batido na trave e ter ido pro gol naquele ângulo, foi realmente ótimo lance. Foi um ótimo lance. O Léo Jardim, como a bola estava vindo de muito longe, eu acho que ele poderia ter saído um pouquinho, só um pouquinho mais. Sim. Com certeza eu não diria que foi uma falha dele, mas ele poderia ter sido melhor. Foi um erro de escolha só. Exatamente. Aí depois, também a gente tem um belíssimo cruzamento, como a gente estava destacando aqui antes de começar a gravar, do Andrés Gomes pro Nuno Moreira. Cruzamento de De Bruyne. Um cruzamento lindo, realmente. E o último gol, eu diria que foi o menos bonito deles, o gol em si. Mas a jogada foi a mais bonita, sem dúvida nenhuma. O drible do Breno Bidon no Cauã Barros, um negócio impressionante. Foi drible de Zidane e, assim, foram 3 gols muito bonitos que eu diria que eles não refletem o que realmente foi a partida. Foi uma partida feia, uma partida muito pouco jogada. A bola estava sendo muito disputada, um jogo assim bem brigado. Eu diria que foi uma brigando com a bola também. Foi uma orquestra de Wilton Pereira Sampaio que simplesmente não deixava o jogo acontecer. Eu não acho que ele... Tudo que o Corinthians queria. Exatamente. Eu não acho que ele tenha beneficiado o Corinthians, não tenha prejudicado o Vasco. Porém, é aquele árbitro que é chato, que não deixa o jogo acontecer. O árbitro que prejudica o futebol brasileiro. Exatamente, ele prejudica o espetáculo. E o Hugo Souza fez cera desde o primeiro tempo, o time do Corinthians fazia cera para bater lateral e ninguém tomou cartão amarelo para cera. A gente teve, na verdade, um cartão amarelo lá da cera, que foi o do Verratti reclamando do Hugo Souza. Então, assim, é um negócio impressionante, uma atuação assim, patética do Wilton Pereira Sampaio nesse ponto. Não teve nenhum erro. Exatamente. Tem aquele lance que ficou polêmico depois
que o Hugo Souza vai fazer a reposição de bola e acerta a mão do Maicon, só que ali, como diz a regra, aquilo dali não é pênalti, porque é um lance assim, não tinha nada a ver com o jogo, não tinha nada demais naquilo dali. É claro, o torcedor vascaíno, quando vê aquilo dali, principalmente no primeiro momento, com a cabeça quente, fala, nossa, isso aqui fomos prejudicados. Porém, depois você vendo com a cabeça mais no calor fria, do momento, exatamente, ele sempre fala. Mas a gente tem que destacar isso. Foi um jogo que, no geral, foi muito pouco jogado por conta do Wilton Pereira Sampaio, vou destacar isso, sem dúvida nenhuma. Ele influenciou muito nesse ponto da partida, porém, o Corinthians teve o domínio teve a competência de se adaptar a esse tipo de jogo e também de não querer jogar. E se serve de comparação também, no jogo contra o Fluminense, teve o lance do gol que o Ryan faz uma jogada absurda, ele sofre a falta, o juiz dá a vantagem, dá o prosseguimento na jogada e sai o gol. São lances que, cara, é só dar uma vantagem pro jogo continuar e depois dar a falta se for ocasião. Não custa nada custa muito até parar o jogo e acabar e paralisa, né? Deixa o jogo muito chato. Exatamente, fica picando o jogo, toda falta, toda hora tem que conversar com o jogador. O tanto de vezes que ele conversou com o jogador em cobrança de falta, assim, um negócio impressionante. Ele parou o jogo 3 vezes para estourar balão, e a bola era amarela e o balão era preto, assim, um negócio impressionante. A gente tem que falar também que os jogadores fazem por merecer, porque os jogadores são, cara, todos os jogadores são muito chatos. São insuportáveis, realmente. O time do Corinthians, a gente pode falar, foi insuportável nesse jogo, porque estava com a vantagem na mão e foi nessa malandragem que foi permitida pelo árbitro, a gente tem que destacar esse ponto. Mas no final das contas, o time que teve mais competência, querendo ou não, na hora de fazer os gols, foi o campeão. O Vasco chutou 19 vezes, o Corinthians chutou 6. Mas não chutou nenhuma, assim, grande chance. A única do Ryan, exatamente, foi a única grande chance, vamos dizer assim, do Ryan, que teria sido um golaço, inclusive, ali, porque foi uma pancada. Ele chutou no meio e o Hugo ainda teve dificuldade porque foi muito forte. Muito forte. Mas foi isso. O Corinthians acabou sendo campeão. O Vasco, que teve uma ótima atuação lá na Neoquímica Arena, que não era tão esperado, não conseguiu repetir essa ótima atuação dentro do Maracanã. A torcida fez uma festa que era para ter empurrado os jogadores e dar aquela motivação que a torcida sempre dá. E é muito importante. Exatamente. As 67 mil pessoas dentro do Maracanã, o público realmente apareceu em peso, porém, no final das contas, não foi suficiente. E o Vasco continua nessa fila aí, vendo os seus rivais sendo campeões, todos eles. O Fluminense conseguindo a Libertadores depois de tanto tempo. O Botafogo finalmente conseguindo alguma coisa de relevância. O Flamengo a gente não precisa nem destacar. E o Vasco, até quando tem a chance depois de tanto tempo, ainda bate na trave. Então a situação fica complicada para o torcedor. E agora vamos falar de futebol feminino. É isso mesmo, Toledo. O Flamengo garantiu o bicampeonato da Copinha Feminina. As meninas da Gávea asseguraram o troféu com uma goleada de 6-0 sobre o Grêmio na noite de sábado no estádio Pacaembu, lá em São Paulo. Isso, e com a vitória da equipe rubro-negra foi mantida uma escrita na competição. Apenas equipes cariocas já conquistaram o torneio. Em 2023, a final envolveu Flamengo e Botafogo, com vitória rubro-negra. No ano seguinte, o jogo do título colocou Fluminense e Internacional frente a frente e o tricolor levou a melhor. E agora voltamos para o futebol masculino. E a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, anunciou as datas dos amistosos da seleção brasileira contra a França e contra a Croácia. As partidas estão entre os últimos testes do Brasil antes do início da Copa do Mundo de 2026, que vai ser realizada entre 11 de junho e 19 de julho no México, no Canadá e nos Estados Unidos. O primeiro compromisso do Brasil vai ser no dia 26 de março. Quando enfrenta a França, a atual terceira colocada do ranking de seleções da FIFA, no Gillette Stadium em Boston, nos Estados Unidos. Já no dia 31 de março, vai ser a vez da seleção brasileira jogar com a Croácia, no Camping World Stadium em Orlando. Os croatas ocupam a 10ª posição no ranking da FIFA e eliminaram, é claro, a seleção brasileira em 2022. Eu acho que são dois amistosos muito importantes. Fazia tempo, inclusive, que o Brasil não jogava amistosos com seleções fortíssimas e que o Brasil tem até um retrospecto ruim, né? Exatamente, a gente tem que destacar que esses amistosos contra fortes seleções antes ali do período da Copa são essenciais para chegar realmente preparado, chegar ligado para a Copa. A gente tem que destacar, é claro, que antes da Copa do Mundo de 2022 ou de 2018, não me lembro certinho qual das duas, o Brasil jogou contra a Croácia e foi eliminado, na verdade foi 2018, lembrei agora. Isso. O Brasil jogou contra a Croácia, ganhou da Croácia em uma ótima atuação do Neymar, que estava voltando de lesão ali.
E a Croácia acabou sendo a segunda colocada naquela Copa do Mundo. Então foi uma preparação muito importante para o Brasil, mesmo que a gente não sabia o tamanho que ia ser a Croácia nos próximos anos ali, sendo segunda colocada em 2018 e terceira em 2022. Desculpa. Exato. A gente tem que destacar que realmente são amistosos muito importantes, e a Croácia, que é uma seleção forte, é importante, mas a França, que é uma das favoritas, é essencial. Eu acho que, assim, em questão de elenco, a França é a melhor seleção do mundo. De bola jogada, eu já acho que é a Espanha, mas a França tem um elenco, assim, absurdo. São mais de... Eu acho que a França consegue fazer uns 3 times assim completos de alto nível. Mas o Brasil jogou recentemente também contra seleções mais fracas, na teoria, né? Marrocos e Tunísia. Marrocos, inclusive, no grupo do Brasil. A Tunísia foi um jogo muito disputado também. E são níveis assim que é bom o Brasil explorar. Jogar com seleções mais fracas, que jogam um futebol mais defensivo, que estavam jogando sérios amistosos. E contra a França e Croácia, um nível muito mais alto também. E eu acho que o Brasil tem... E são seleções também, inclusive, que tem muita chance do Brasil jogar contra na Copa do Mundo. Exatamente. Avançando de fase, o Brasil com certeza vai jogar contra seleções mais qualificadas do que essas que estão no grupo. E sendo que o Marrocos é uma seleção muito qualificada já. Então, o Brasil tem que estar preparado para todas as possibilidades. E voltando na seleção da França, como você falou, tem 3 times tranquilamente. O ataque da França é uma coisa assustadora. Dembélé, Griezmann, Mbappé, Cherki. Tem tanto jogador no ataque da França que, assim, é difícil montar. O Barcola também, que tirou o ar ali de todos os flamenguistas ali na final do Intercontinental. Você pode escolher. É tanta gente que é difícil de lembrar, de tanto jogador realmente que tem. A gente deve ter esquecido alguns muito bons. Com certeza. E o Brasil realmente precisa estar ligado, precisa entender como essas outras seleções jogam, porque só a teoria não mostra ali como que é o dentro de campo. E ter esses últimos 2 amistosos logo antes ali da Copa do Mundo é essencial para que assim o Brasil consiga chegar verdadeiramente preparado para a Copa, porque a seleção já está há muito tempo na fila também e precisa de mais um título mundial. Olha, Hugo, só pra gente finalizar, eu sei que falta bastante tempo, mas quais as suas expectativas, os seus palpites também para esses 2 jogos? Já vamos fazer um palpite aqui com 3 meses de antecedência. Só pra finalizar. Só pra gente poder finalizar. E olha, eu diria que contra a Croácia a gente consegue ganhar, porque o Brasil vai entrar muito mordido. Vai ser um 2-0, vai entrar com raiva. Vai entrar com muita raiva depois de 2022. Contra a França, ali já é um jogo mais complicado. Eu acho que nenhuma das 2 seleções vai dar o seu máximo para não correr risco de lesionar jogador nenhum. A expectativa é, claro, de um jogão. Exatamente. Mas eu acho que vai ser ali um 1-1, para assim ninguém chega mal, ninguém chega mordido também para a Copa. Eu acho que contra a Croácia vai ser um 2-0 e contra a França um 1-1. E já tá muito justo também. Exatamente. Não é para nenhum jogador se machucar. Exatamente. Mas, Toledo, assim, infelizmente acabou nosso tempo e também a nossa edição de hoje do Correio Esportivo. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Na quinta-feira a gente volta com uma edição especial de Natal do Correio Esportivo, mas agora nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. 13º salário reforça o orçamento das famílias e impulsiona a economia. Confraternizações e Amigo Secreto reforçam vendas no Natal Petropolitano. Mais de 141 mil pessoas ainda não sacaram o abono salarial. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã.
o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E bom, gente, a segunda parcela do 13º salário foi paga na última sexta-feira e reforçou o orçamento de milhões de brasileiros. O pagamento ajudou a movimentar a economia e trouxe alívio financeiro para muitas famílias. E pelas ruas de Petrópolis, o comércio registrou um aumento no movimento. Cerca de 95.300.000 brasileiros receberam a segunda parcela do 13º salário na sexta-feira. O benefício, garantido por lei aos trabalhadores com carteira assinada, aposentados e pensionistas, representou um reforço importante no orçamento de fim de ano. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o 13º injetou mais de 369 bilhões de reais na economia brasileira em 2025. Em média, cada trabalhador recebeu R$ 3.512, somando as duas parcelas. Com o dinheiro na conta, muita gente aproveitou para colocar as contas em dia, enquanto outros planejaram compras. É muito bom receber o 13º, né? Uma parcela que ajuda muito, né? Você acerta as contas todas e não esquece de dar de presente para as pessoas, né? Que encanta o seu Natal e fazer as pessoas felizes e ajudar com cesta básica também, que eu ajudo. Faço um trabalho bom e só coisa boa. 13º Natal combina. No meu ponto de vista, o 13º é fundamental. Especialistas alertam que o 13º pode ser um aliado importante da saúde financeira. A recomendação é usar o dinheiro de forma planejada, priorizar o pagamento de dívidas, a formação de uma reserva de emergência ou compras à vista. Em Petrópolis, o 13º ajudou a aliviar o orçamento de muitas famílias neste fim de ano. Pagar dívida, só pagar mesmo. A legislação determina que a primeira parcela do 13º seja paga até o fim de novembro, sem descontos. Já a segunda parcela, paga na sexta-feira, sofre descontos de INSS e imposto de renda, quando aplicável. O benefício é pago de forma integral a quem trabalhou o ano todo na mesma empresa. Quem trabalhou menos tempo recebe o valor de forma proporcional, considerando os meses com pelo menos 15 dias trabalhados. Vale destacar que o 13º salário foi criado em 1962 e segue como um dos principais direitos trabalhistas do país. Além de beneficiar milhões de trabalhadores, o pagamento tem impacto direto no comércio e na economia, especialmente neste período de fim de ano.
E ainda falando sobre a economia, as confraternizações de fim de ano voltam a movimentar o comércio petropolitano, impulsionadas pela força das tradicionais brincadeiras de amigo secreto, presentes em reuniões de família, encontros entre amigos, ambientes corporativos e até nas escolas. E aqui em Petrópolis, a avaliação é de que a tradição reforça as vendas no período e estimula o fluxo nas lojas físicas. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com a Offerwise Pesquisas, 36% dos consumidores pretendem participar do Amigo Secreto este ano, o que representa 60 milhões de pessoas envolvidas na prática no período do Natal. A gente faz um chocolate, alguma coisinha assim, mais em conta, né? Porque é muita gente para presentear, né? Quiser presentear todo mundo que a gente ama. Para quem tem família muito grande é uma boa, né? Para que aí todo mundo ganhe o presente e ninguém sai perdendo, né? O estudo mostra ainda que entre os que devem participar da brincadeira, 53% adoram um amigo oculto, 39% veem nele uma forma de presentear gastando menos e 14% afirmam participar apenas para evitar julgamentos sociais. É uma forma de economizar, porque aí você se dedica só a uma pessoa só, um membro da família. Embora tenha as crianças, a gente também tem que distribuir também. Só que assim, você se dedica só a comprar o presente para aquela pessoa ali, naquele momento, e aquela brincadeira gostosa ali em família. Para o comércio, a expectativa segue positiva, já que muitos consumidores costumam deixar as compras para a última hora. Por outro lado, cresce a procura por lembrancinhas, que é uma alternativa para quem busca economizar sem deixar de presentear. Fizemos kits bem menores, com preço de R$19,90, porque daí a pessoa para e consegue presentear todo mundo. Realmente está sendo uma procura pelos preços menores, pelas lembrancinhas, né? As famosas lembrancinhas. Nossa expectativa é muito boa, né? Esperamos que esse ano seja melhor do que os anos anteriores. Já estamos preparados aqui, né? Nosso estoque, nossos produtos são artesanais, né? A maioria deles artesanais aqui de Petrópolis mesmo, né? E esperamos por vocês. A dinâmica da brincadeira traz um estímulo direto ao consumo e ao ambiente de compras de última hora. O Amigo Secreto sempre gera um movimento adicional importante para as lojas, porque envolve escolhas rápidas e presentes acessíveis. Além do impacto direto na compra de presentes, a tradição do Amigo Secreto também amplia o movimento em bares e restaurantes da cidade, já que muitos grupos optam por realizar a troca durante encontros de confraternização. Gente, um total de 141.628 trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial do PIS/PASEP, segundo divulgou nesta segunda-feira o Ministério do Trabalho e Emprego. Os valores disponíveis chegam a R$ 145.700.000 e podem ser retirados até a próxima segunda-feira, dia 29 de dezembro, que é o prazo final do calendário de pagamentos. No calendário de 2025, 26.537.809 trabalhadores tinham direito ao benefício. Desses, pouco mais de 26.300.000 já receberam, totalizando mais de 30.700 bilhões de reais que foram pagos. O benefício é referente ao ano base de 2023 e também inclui revisões de pagamentos dos 5 anos anteriores. Quem perder o prazo terá que aguardar a convocação especial do Ministério para ter acesso ao benefício. Podem receber o abono os trabalhadores que atendem aos seguintes critérios: estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter recebido até 2 salários mínimos de remuneração média mensal no período trabalhado, ter exercido atividade remunerada por no mínimo 30 dias consecutivos ou não no ano base, ter os dados corretamente informados pelo empregador no e-social. O calendário de pagamento do abono salarial 2025 começou no dia 17 de fevereiro e segue até o dia 29 de dezembro, com datas definidas conforme o mês do nascimento do trabalhador. Para 2026, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador já aprovou a liberação de 33,5 bilhões de reais para o pagamento do benefício a mais de 26.900.000 trabalhadores, com início previsto para o dia 15 de fevereiro. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura.
Gente, amanhã é quarta-feira, véspera de Natal. Eu sei que muita gente passa em casa, mas tem aquele pessoal que sai de casa para ir para casa de outros parentes. Então, claro, a gente sempre quer saber como é que vai estar a previsão do tempo para poder se programar o tempo de deslocamento. E por isso, eu já tô aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer essas informações pra gente. Então, Mari, boa tarde para você. E aí, como é que tá a previsão para essa véspera de Natal que vai ser amanhã? Pois é, Rafa, uma boa tarde para você, boa tarde também para quem nos acompanha. Olha, quarta-feira será de dia parecido com o de hoje em todas as cidades aqui da nossa região de cobertura. Nova Friburgo, por exemplo, a previsão é de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 27 graus. Nas cidades de Teresópolis e Petrópolis, a previsão de amanhã é exatamente a mesma. O dia será de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e também à noite. Nas duas cidades, as temperaturas podem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 28 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão para esta quarta-feira é de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 32 graus. Para finalizar nossa previsão, em Três Rios, o dia amanhã será de sol e aumento de nuvens de manhã, e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas podem variar entre a mínima de 21 e a máxima de 32 graus. Mari, a gente não vê mesmo muitas novidades se a gente comparar a previsão de amanhã com os dias de segunda e terça-feira. E claro, é bom sempre saber também, gente, me esqueci que tem sempre aqueles esquecidos que saem no dia 24 para fazer as últimas compras de Natal. Então tá aí a nossa previsão. Aquela possibilidade de chuva em algum momento do dia, que é bem característico do verão, mas vai estar bastante abafado. Então, como eu falei com a Evelyn esses dias, gente, sempre sair com uma garrafinha de água, se manter hidratado e tomar cuidado com o sol também durante esse dia, que ninguém quer passar mal logo agora, né? Natal e Ano Novo. Então, Mari, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado. Amanhã, gente, quarta-feira, então, claro, nosso encontro está marcado. Eu estarei ao vivo com vocês a partir de 1h da tarde. Eu espero por vocês e até lá!